E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o que é teologia, parte 2. Vem comigo! Se você ainda não viu, por favor, veja o vídeo anterior que eu falo o que é e para que serve a teologia. Quando nós falamos de teologia, é muito mais ampla do que a Igreja Católica. Estamos falando de teologia cristã, mas podemos falar também de teologias espíritas e outras. Veja o vídeo anterior que eu falo um pouco melhor. Quando a gente fala de teologia católica, estamos focalizando na Igreja Católica, eu queria lembrar você que antes do Vaticano II, durante séculos, a Igreja teve várias teologias. Nunca teve uma só, viu? Claro, tinha uma teologia dominante. A Igreja sempre teve várias teologias diferentes e conviveram muito bem juntas. Nós podemos falar, por exemplo, de uma teologia agostiniana e franciscana, que veio a partir de Francisco, de Agostinho, desculpe, e que depois São Francisco acabou indo na onda. São Francisco e Santo Agostinho são um pouco juntos. Se você pegar a teologia carmelitana, também vai um pouco na mesma linha. Tem algumas diferenças, é lógico. Mas nós podemos falar também de uma teologia aristotélico-tomista. Quando Aristóteles surgiu na Idade Média, por exemplo, Tomás, mais do que depressa, traduziu Aristóteles para as categorias cristãs. Foi visto na época com muita desconfiança. São Tomás era quase herege. Mas depois da morte de Tomás, a Igreja, examinando todos os escritos e tudo tal, tomou a teologia aristotélico-tomista como teologia oficial da Igreja. O que Santo Tomás fala é oficial para a Igreja Católica. Nós temos aqui já duas teologias. Podemos falar de uma teologia beneditina. Os beneditinos sempre foram muito ligados à questão da palavra de Deus e da questão do louvor, da liturgia. Então, a teologia beneditina é muito mais simbólica. Ela é muito mais estruturada no louvor, na liturgia e tal. Isso é muito bom e não é contra as outras duas que eu falei. Temos também, desde a Idade Média, uma teologia que a gente chama apofática. O nome é complicado, mas a teologia apofática quer dizer de uma teologia que nós não podemos dizer de Deus. Deus é muito mais do que tudo que eu disser. É uma teologia mística, sem dúvida. Uma teologia que vem, que os ortodoxos orientais, por exemplo, têm ela muito forte. Então a gente pode falar de uma teologia apofática. A teologia apofática, a beneditina, a tomista e a franciscana têm acentos muito diferentes uma das outras, mas nenhuma delas anula a outra. Isso é muito interessante. Então nós já tínhamos isso muito antes do Vaticano II. O que aconteceu a partir do Vaticano II é que o Vaticano II deu possibilidade da teologia ser uma coisa universal pensando a partir do particular. E isso foi uma coisa muito interessante. Os nossos hard-trad da vida, os nossos tradicionalistas, que criticam tanto o Vaticano II, criticam a teologia da libertação, que tudo é heresia e tudo tal, esquecem que antes do Vaticano II já existiam várias teologias e elas conviviam entre si. Não havia problema. Hoje também não há problema. Existem várias teologias a partir do Vaticano II. Mas a partir do Vaticano II, essas teologias antigas, essas teologias franciscana, tomista, apofática, beneditina e tal, elas não desapareceram, elas continuam. Elas existem ainda. Agora, tem outras teologias mais contextuais, mais geograficamente colocadas. Então, por exemplo, você tem uma teologia europeia. A teologia europeia, hoje em dia, ela dialoga muito com a filosofia, com o ateísmo e com a história da Igreja. Ela dialoga com essas dificuldades que a Igreja tem, que é pesado carregar 21 séculos de história. Fizemos muita coisa boa para a humanidade, mas fizemos muita bobagem também. Então, a teologia europeia, ela dialoga com essas três vertentes, com o ateísmo, com a filosofia e com a história da Igreja. A teologia latino-americana, onde os nossos queridos tradicionalistas falam, tem ali a teologia da libertação. A teologia latino-americana é muito mais do que teologia da libertação. E mesmo teologia da libertação, nós temos várias vertentes, várias possibilidades. Mas a teologia latino-americana, ela dialoga com a opressão da América Latina. Ela dialoga com a pobreza.
a partir de um sentimento, ela nasce a partir de um sentimento de indignação com isso tudo. Porque não é uma pobreza simplesmente natural, é uma pobreza artificialmente feita para colonizar. Então nós temos aqui uma teologia latino-americana que não é necessariamente herética. E existem mesmo algumas correntes diferentes. O Papa Francisco é da teologia da libertação. Eu sou da teologia da libertação. Leonardo Boff, o irmão do Leonardo Boff, o Clodovis Boff, também é da teologia da libertação. Você nunca ouviu falar do Clodovis Boff, possivelmente, porque ele nunca foi acusado de nenhum problema teológico. Então nós temos isso, né? E não necessariamente há um problema. Você vai me dizer, mas a teologia da libertação foi condenada por Ratzinger. Existe um documento condenando alguns pontos da teologia da libertação. E não se esqueça que depois desse documento que saiu, o Papa João Paulo II, para corrigir que ele achou que o documento foi um pouco excessivo, ele escreveu uma carta aos bispos da Conferência do Brasil, dizendo que a teologia da libertação é oportuna e necessária. Útil, oportuna e necessária. A gente não pode esquecer. A teologia da libertação necessariamente não é herética. Ela é uma teologia como outras. Teologia nascida na América Latina. Existe uma teologia africana, por exemplo, que dialoga com o pós-colonialismo. A teologia africana nasceu a partir da independência dos povos africanos das matrizes europeias. Então, ela é uma teologia que pensa o mundo a partir desse ponto de vista pós-colonialista e pensa a partir de uma reconstrução a partir da África. A reconstrução do mundo a partir da África. Ela não trabalha só a questão do racismo, ela trabalha muitas questões. Eu tenho aqui um amigo que é do Mali e ele coloca questões que são interessantíssimas e são questões da teologia africana. Temos uma teologia asiática, vamos dizer assim, e temos duas vertentes muito grandes na Ásia. Temos uma teologia feminista asiática, que não tem nada a ver com o feminismo ocidental. Por sinal, ela parte da crítica do feminismo ocidental para fazer uma teologia feminista a partir da Ásia. E tem coisas interessantíssimas. Temos uma teologia das religiões muito forte na Ásia, porque o cristianismo precisa dialogar com o budismo, com o shintoísmo, com outras religiões que são a partir de muitos ídolos, de muitos deuses. Então é preciso a gente pensar esse tipo de coisa também. Eu queria dizer uma coisa que o meu amigo teólogo Clodovis Boff diz e que eu acho muito interessante. Ele diz assim que a teologia é feita a partir da cabeça e do coração. Mas não só, ela é feita também a partir das mãos e dos pés. Se você mudar o seu caminho diário, você vai mudar o seu jeito de pensar e vai mudar a sua teologia. Se você mudar aquilo que você faz com as suas mãos, aquilo que você constrói com as suas mãos, o seu trabalho, você muda a sua teologia. Você muda o coração e a mente também. Então, isso é bastante interessante. Dá uma pensada nisso. A teologia se faz com o cérebro, com o coração, com as mãos e com os pés. Se você chegou até aqui, meu irmão, por favor, assine o canal, deixe o seu like e, se você puder, coloque o seu comentário aqui embaixo. Quero saber da sua opinião. Muito obrigado. Semana que vem temos vídeo novo. Não se esqueça, estamos aqui todas as semanas com 2 vídeos, uma live e um vídeo gravado, para que a gente possa ir melhorando a nossa catequese, a nossa inteligência da fé. Inteligência fidei. Um abraço, até mais. Muito obrigado, Deus te abençoe.